Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Salmos, capítulo 113, versículo 5 em diante, e diz: Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Entronizado nas alturas, ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-o entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Para mim, esse texto fala de duas coisas fascinantes que nós temos para aprender sobre o Senhor, e quando a gente coloca essas duas coisas juntas, a gente consegue ter uma noção melhor de quem Deus realmente é. A primeira fala, no comecinho aqui desse texto, né, fala sobre como Deus é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso. E para fazer isso, eles usam uma imagem de Deus entronizado, sentado em seu trono nas alturas, e ele se inclina para ver o que é que está acontecendo aqui embaixo, vamos dizer assim, né? Lógico que essa imagem é uma imagem ilustrativa, uma imagem de pessoas que viam o mundo de um jeito diferente, que imaginavam o universo de um jeito diferente, e em vez de ficar, né, querendo, sei lá, tirar sarro de, ai, como assim? Deus ali em cima no céu olhando para a terra aqui embaixo, né? Mas em vez de fazer isso, né, de querer tirar sarro de um conhecimento mais limitado que as pessoas tinham numa época anterior à nossa, o que muitas vezes a gente faz, né, um tipo de preconceito que a gente tem com escritos e coisas antigas, a gente deveria deixar esse sentimento de lado e entender o que está sendo dito aqui. Que eles estão falando que Deus é grandioso, que Deus é maravilhoso. E Ele é muito maior do que nós. Ele é muito maior do que o mundo. Ele é muito maior do que a vida. Quando Moisés pede ao Senhor que ele se identifique, pergunta: Senhor, eles vão perguntar quem foi que me enviou, o que eu falo? Deus diz que ele deveria dizer que eu sou enviou eles. E essa pequena descrição de que Deus faz sobre si mesmo engloba tanta coisa, engloba o ser, engloba a vida, tudo que há de bem feito nesse universo veio do Senhor. Isso talvez não seja tão surpreendente assim. A Bíblia está me falando que Deus é grande, está dando exemplos de como Deus é grandioso. E eu deveria ficar surpreso com isso. Mas a segunda parte, que colocando junto com a primeira, forma assim uma combinação fantástica. A segunda parte mostra Deus que se importa com a sua criação. Mostra um Deus que se importa conosco, que cuida de nós. Então ele não se inclina só de curiosidade para ver o que está acontecendo aqui embaixo. E ele começa a dar exemplos de quando Deus ajuda e Ele transforma a nossa vida. E Ele pega alguém que estava numa situação e coloca em outra situação. E Ele vê o clamor do necessitado e ajuda essa pessoa. E Ele até coloca um exemplo aqui, um exemplo que a gente, lendo a Bíblia, a gente vê várias vezes acontecendo. A mulher que queria ter filhos, mas não pode, e ela pediu a Deus e esse milagre aconteceu. E eu, pessoalmente, já vi isso acontecer. Alguém que a ciência falou não tem como, é impossível você ter filhos. E essa mulher não desistia e pedia e orava e falava: o Senhor disse que eu vou ter. E ela teve. E a criança cresceu e se tornou maravilhosa, e a gente vê essas coisas, e a gente vê então não só um Deus grandioso sentado em seu trono distante, não, um Deus que nos ama, que se preocupa conosco, que está conosco. É isso que a gente vê, um Deus maravilhoso que está do nosso lado, que nos acompanha, que cuida de nós e que nos ama. A palavra de Deus nos mostra isso. E é muito importante a gente nunca esquecer esses dois lados. Porque se a gente esquece esses dois lados, a gente começa a achar que Deus é tão grande, que Ele provavelmente nem vai querer ouvir a minha oração, ou não vai querer saber o que eu estou passando. Mas Ele se importa.
Ou talvez a gente vai achar que Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor, e não importa o que eu fizer, não importa quantas vezes eu errar, ou não importa o quanto eu desprezar Ele, desprezar tudo que Jesus fez, desprezar toda a obra do Espírito Santo, Ele sempre vai me dar mais uma chance, Ele sempre vai me perdoar, porque Deus ama mesmo, Deus perdoa mesmo. Mas não se esqueça de que Ele é Deus. Há uma seriedade nisso, ele é grandioso, ele se assenta em seu trono, não brinque com coisa séria. É importante lembrar dessas duas coisas, este equilíbrio que nós temos que ter sobre Deus, de que Deus é poderoso, é maravilhoso, é grandioso, mas também é próximo de nós, nos ama, cuida de nós, quer estar conosco e nos criou por amor. Não devemos achar que Deus é tão grande que Ele está distante. Não, Ele está próximo de nós. E também não devemos menosprezar as coisas que Deus faz, achando que Ele nos ama tanto que qualquer coisa que a gente fizer Ele vai aceitar. Não, lembre-se de que Ele é Deus. Lembre-se desse equilíbrio. E você nunca vai se esquecer de quem Deus é e por que é tão importante nós andarmos com Ele em nossa vida. Então, bom dia, querido. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.